Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, mais uma videoaula, para eu explicar para vocês algumas questões que estão aí no livro de atividade de vocês. O que nós vamos trabalhar? Nós vamos continuar aí trabalhando com a adjunta adverbial, mas nós vamos tratar hoje aqui de pontuação dos adjuntos adverbiais. No seu livro de atividades, essas questões aí começam lá na página 33. Então, vamos para elas? Nós vamos rever alguns conceitos aqui que primeiro aprendemos na aula virtual de hoje e vamos reforçar nessa videoaula, que é sobre o emprego da vírgula. Então, quando que eu uso vírgula em adjuntos adverbiais deslocados? Nós vimos na aula de hoje que quando eu tenho uma frase na ordem direta, eu não preciso usar vírgula nos adjuntos adverbiais. Mas quando eu tenho uma frase na ordem inversa, ou seja, não aparece aquela ordem sujeito, verbo e complemento, e sim uma ordem diferente dessa, eu vou usar vírgula sim nos adjuntos adverbiais. Mas quando que eu vou usar? É isso que nós vamos tratar aqui na aula de hoje. Olha, os adjuntos adverbiais, quando deslocados, são isolados por vírgula. Olha, com certeza ele escreverá belos poemas. Eu tenho o adjunto aqui deslocado. Por que deslocado? Porque se essa frase estivesse na ordem direta, ia começar com o sujeito e não com o complemento. Aqui, na minha profissão, as pessoas se aposentam bem tarde. Tenho aqui, mais uma vez, um adjunto deslocado. Agora, tenho aqui uma coisinha bem interessante para a gente tratar. Em caso de um adjunto adverbial ser constituído por apenas uma palavra, a vírgula é facultativa, conforme eu expliquei para vocês na aula de hoje. Por exemplo, aqui você pode grafar, essa frase aqui com ou sem vírgula, porque esse adjunto adverbial que nós estamos trabalhando possui uma palavra só, hoje, ok? Aí na sequência, nessa página 33, tem um texto, uma entrevista aí de Pedro Bandeira. Nós não vamos nos ater aqui às interpretações de texto, nós vamos nos ater aqui apenas às atividades relacionadas aí aos adjuntos adverbiais. Vocês vão pausar o vídeo, fazer a leitura desse texto e responder as questões relacionadas aí. Na sequência, nós vamos lá para a página 34, resolver aí as questões, número 4 e 5. Então, o que está sendo solicitado aí na questão número 4? Coloque a vírgula adequadamente e explique por que ela foi empregada. Aqui nós temos, com muita disposição, Pedro Bandeira continua escrevendo e demonstrando seu talento para contar histórias. Olha, a primeira coisa que nós vamos verificar aqui é se essa frase está na ordem direta ou na ordem inversa. O que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar o meu sujeito. De quem eu estou falando? Eu estou falando aqui de Pedro Bandeira. Logo, o sujeito está aqui. Então, verifica-se nesse contexto aqui que o sujeito ele já está no meio da frase. Então, eu tenho uma frase na ordem inversa e provavelmente eu vou ter aqui, uma adjunta adverbial deslocado. E qual que é o meu adjunto adverbial aqui? Olha, com muita disposição. Eu tenho uma adjunta adverbial aqui de modo. Olha, mais de uma palavra, então eu venho e coloco a vírgula aqui, separando esse adjunto do restante da frase. Agora, vocês vão verificar aqui para mim essa número 2. Ache o sujeito e verifique. Essa frase está na ordem direta ou na ordem inversa? Ache o adjunto adverbial e verifique se precisa de vírgula ou não, tá bom? E depois o que vocês vão fazer? Vocês vão explicar por que ela foi empregada, ok? Agora aqui, reescreva as orações do exercício anterior de maneira a eliminar as vírgulas. Justifique a estratégia empregada. Como que eu consigo eliminar uma vírgula dos adjuntos adverbiais? Colocando esta frase na ordem direta. Como que eu coloco uma frase na ordem direta? Primeiro, eu preciso achar os componentes dessa frase. Eu preciso encontrar o sujeito, o verbo,
o complemento obrigatório e o complemento facultativo, que são os meus adjuntos adverbiais. Eu sei que o meu sujeito aqui é Pedro Bandeira. Então, olha, continue escrevendo e demonstrando o seu talento. Então, eu tenho aqui vários verbos, um gerundismo horroroso aqui, mas tudo bem. Continua escrevendo, escreve e demonstrando o quê? Seu talento. Então, eu tenho aqui uma locução verbal, tenho aqui, um outro verbo no gerúndio, que esse continua vale para o escrevendo e para o demonstrando. Aí, demonstrando o quê? Esse é o meu complemento, ele demonstra o seu talento para contar histórias. Então, eu teria que colocar aqui este complemento, esse adjunto adverbial, aqui no final, depois de histórias, com muita disposição. Porque aí eu teria essa ordem: sujeito, verbo, complemento obrigatório, complemento facultativo. Aí eu não precisaria usar a vírgula. E você vai fazer a mesma coisa com essa aqui, ok? Com a número 2 aí da questão 4. Continuando comigo, agora nós vamos lá para a página 35, a questão número 6. Reescreva as orações a seguir, mudando a posição do adjunto adverbial. Mais uma vez, eu tenho um adjunto adverbial aqui, mostrando que eu tenho uma frase na ordem inversa. Por quê? Qual é o meu sujeito? Olha, com muita dedicação, Pedro Bandeira escreve seus livros. O meu sujeito aqui é Pedro Bandeira. Qual é o meu verbo? Escreve. Quem escreve, escreve o quê? Esse aqui é o meu complemento obrigatório. Mas como que ele escreve seus livros? Com muita dedicação. Então, eu tenho um complemento facultativo aqui, eu tenho uma adjunta adverbial aqui. E eu quero mudar a posição desse adjunto adverbial. Você pode escrever essa frase de várias maneiras. Você pode escrever Pedro Bandeira, vírgula, com muita dedicação, vírgula, escreve seus livros. A frase ainda está na ordem inversa. Por quê? Eu não tenho a ordem sujeito, verbo, complemento. Eu coloquei sujeito, complemento e depois verbo e complemento de novo, tá bom? Então, mas eu posso escrever assim, ó. Pedro Bandeira escreve seus livros com muita dedicação. Nesse contexto aqui eu não vou usar vírgula. Você vai fazer a mesma coisa com essa frase aqui, ok? Olha a questão número 7. A que conclusões você chegou ao mudar a posição dos adjuntos adverbiais nas orações do exercício anterior? Olha, a que conclusão você chegou? A gente chega à conclusão de que é possível mudar a posição dos adjuntos adverbiais na oração, sem alterar aí, de certa forma, o sentido do texto, Então, existe a possibilidade da gente fazer aí, sim, essa mudança. Depois dessa questão número 7, vem um textinho aí intitulado Sim, quem canta seus males espanta. Você vai fazer a leitura desse texto, responder as questões aí relacionadas a ele, que é a questão de interpretação de texto, tudo isso nós já vimos, tá? Esse gênero aí nós já trabalhamos, nós vamos ter esse vídeo apenas as questões referentes aos adjuntos adverbiais, ok? Então vamos lá para a questão número 12, porque questão 9, 10 e 11, tudo tem a ver aí, com essa resenha crítica aí que nós já trabalhamos esse gênero. Então vamos lá na questão número 12. Reescreva as orações acrescentando um adjunto adverbial deslocado no texto. Aí eu tenho aqui a frase: a música acalma as feras. Como que eu vou colocar aqui um adjunto adverbial deslocado? Lembrando, eu tenho aqui um sujeito, tenho aqui um verbo e tenho aqui um complemento obrigatório, Acalma quem? As feras. Eu vou colocar aqui um adjunto adverbial deslocado. Se ele está deslocado, eu não posso colocar ele aqui no finalzinho, porque se eu coloco ele aqui no finalzinho, ele está na ordem direta, ele está na ordem correta, porque esse aqui não é o complemento obrigatório, esse aqui então seria o complemento facultativo, que seria a ordem correta. Então, eu vou colocar ele ou no início, ou aqui depois do meu sujeito. Eu posso colocar, hoje em dia, a música acalma as feras.
Ou então a música, vírgula, hoje em dia acalma as feras, né? Lembrando, se eu for colocar no comecinho aqui, hoje em dia, eu tenho que colocar vírgula, né? E você vai fazer também aí a número 2. E a número 13? Explique por que no trecho do texto não foi empregado a vírgula no advérbio rapidamente que está deslocado. Olha, a câmera desliza rapidamente de um rosto para outro. Eu tenho aqui um adjunto adverbial, né? Olha, de quem eu estou falando? A câmera é o sujeito. Desliza é o meu verbo. Aí eu tenho aqui um complemento facultativo fazendo essa separação, mas não está entre vírgulas. Lembra lá no comecinho da aula que eu falei para vocês? Quando eu tenho adjunto adverbial expresso por apenas uma palavra, a vírgula vai ser facultativa. Significa que eu posso ou não colocá-la, ok? Dando continuidade aí na questão número 14 da página 37, o adjunto adverbial empregado no trecho a seguir está deslocado. Em que outro local ele poderia aparecer sem mudar muito o sentido do texto? Olha, eu tenho um adjunto adverbial aqui, ó, após o sujeito. Lembra que eu falei para vocês? Ele pode aparecer no início, ele pode aparecer depois do verbo. Então, aqui no caso, ele está separando o sujeito do verbo. Mas ele poderia passar aqui para frente, com uma vírgula aqui, obviamente, ou então ele poderia passar aqui também para após o verbo, mas com vírgulas também, ok? Existem várias possibilidades aí para a gente colocar esse adjunto adverbial dentro dessa frase. Lembrando que em qualquer outro lugar que eu colocá-lo aí, e ele estando deslocado, ele vai precisar ficar entre vírgulas, porque ele tem mais de uma palavra. Agora, olha a questão número 15. A que conclusão você chegou sobre a posição do adjunto adverbial na oração? O que vocês acham? E nós podemos deduzir que, ao mudar a posição do adjunto adverbial na oração, nós não mudamos muito o sentido do texto. Então, ele não influencia muito aí, né, no entendimento global do texto. Eu posso fazer essa mudança, desde que eu entenda bem de pontuação. Mas agora nós estamos muito bons nessa matéria. Aí, só para a gente finalizar aqui, tem um quadrinho aqui bem bacana para vocês preencherem. Olha, os adjuntos adverbiais podem aparecer em diferentes locais na frase. Complete o quadro abaixo, intercalando esses elementos em uma única oração. Aí vocês vão fazer uma brincadeirinha aqui. Coloca o adjunto adverbial. Vamos supor aqui. Vamos escrever aqui, por exemplo, às vezes eu preciso de ajuda. Às vezes, são quantas palavras para eu escrever essa expressão? 2 palavras. Se eu gasto 2 palavras, às vezes, vírgula, eu preciso de ajuda. Que horror! Mas tá dando para vocês entenderem, né? Ótimo! Então, agora vocês podem usar esta frase ou criarem outra para escrever aqui embaixo. Lembrando que agora nós vamos colocar aqui, por exemplo, o que vai ser o sujeito? Eu, letra maiúscula, pelo amor de Deus. Verbo, preciso. Complemento obrigatório, quem precisa de alguma coisa. Complemento obrigatório e o adjunto adverbial. Agora, eu vou precisar usar a vírgula? Olha aqui, a ordem que eu tenho: sujeito, verbo, complemento obrigatório, complemento facultativo. Nessa ordem aqui, eu não preciso usar vírgula, tá bom? Agora, qualquer outra ordem que for estabelecida aqui, eu preciso sim fazer uso da vírgula. Ok, meus queridos? Por hoje é só. Muito obrigada pela atenção. Faça as atividades com bastante carinho, tá? Aprender é tudo nessa vida. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.